minutos. É hora do consumidor saber os seus direitos aqui no Fala Pará. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que são bem próximos. Primeiro, sobre as dúvidas de assinatura de contrato de compra e venda de imóvel. E iremos tirar dúvidas também sobre a liberação, após 2 anos, da ordem de despejo e reintegração de posse. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Denis Farias. Bom dia, Denis. Bom dia para você. E a gente já começa fazendo pergunta, porque a Mariana Silva, da Sacramento, pergunta: como eu faço para ver a matrícula do imóvel, se ela está correta? Como é que a gente faz? Bom dia, Marília. Bom dia a todos nascidos aqui no Fala Pará. Marília, é muito interessante essa pergunta, porque ainda hoje, Marília, algumas pessoas elas fazem o contrato de compra e venda e compram imóveis como se fosse uma fruta na feira. Então, na hora de comprar um imóvel, é importante que a pessoa tenha alguns cuidados, principalmente com relação à matrícula. E para você saber se a matrícula está correta, se no imóvel não há nenhuma restrição, não há nenhuma penhora, o que você deve fazer? Você deve se dirigir ao cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão. Nessa certidão vai constar se a matrícula está ok, se quem está vendendo para você realmente é o proprietário e principalmente se há alguma restrição nessa matrícula. E aí, fazendo isso, evita dor de cabeça lá no futuro, né, Denis? Não tenha dúvida, porque comprar um imóvel é algo assim muito sério, é algo assim muito, às vezes, um sonho da casa própria e às vezes pode se tornar um pesadelo. Exatamente. Tem mais pergunta aqui. Luciana Santos, do bairro da Cabanagem, ela pergunta: quais os cuidados que eu tenho que ter com quem está vendendo esse imóvel? Isso também é muito importante, Marília, porque o que acontece? Às vezes, pode acontecer de que quem está vendendo o imóvel, ele está sofrendo várias ações no judiciário. Então, isso pode ser interpretado como fraude aos credores. Então, é importante você saber, sim, de quem você está comprando o imóvel. E a dica que a gente deixa aqui, Maria, é que você vá ao Fórum Civil, pegue uma certidão, principalmente a respeito das ações, se a pessoa que está vendendo está respondendo alguma ação de cobrança, alguma execução judicial ou fiscal. Maravilha, vamos para mais uma pergunta. O Pedro Barros, do bairro da Campina, pergunta: algo que devo ter mais atenção antes de assinar as cláusulas de um contrato? Acho que ele quis dizer o seguinte: tem alguma coisa que eu tenho que ter mais atenção na hora de assinar essa cláusula? Tem alguma pegadinha ali que tem que ficar de olho? Acho que é isso que ele quer dizer na pergunta. Realmente, e também ele tem muita razão quando ele fala em cláusula contratual, porque é importante, Marília, nessa hora de assinar o contrato, eu até aconselho, muita calma nessa hora, leia todas as cláusulas. E o mais importante de tudo, as cláusulas com relação à desistência, porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela sempre tem aquela esperança de que ela vai conseguir honrar, de que vai dar tudo certo, mas os infortúnios acontecem, os imprevistos acontecem. É importante que a pessoa preste atenção principalmente nas cláusulas que envolvem desistência, rescisão do contrato e atraso no pagamento. Por quê? São essas cláusulas que normalmente têm cláusulas abusivas, às vezes construtoras ou a pessoa mesmo que vai vender imóvel coloca aí cláusulas abusivas no sentido da pessoa perder tudo que pagou ou pagar uma multa aí muito superior ao razoável. Então essas cláusulas são as mais importantes. A pandemia foi um exemplo bem claro disso, né? Que muita gente ficou sem dinheiro para pagar e aí as cláusulas que estavam lá deixou muita gente ainda mais no vermelho, né? Exatamente. São essas situações que a pessoa tem que prever em casos de, como você falou, pandemia, em casos de instabilidade política, né, da instabilidade econômica. Então, essas situações precisam estar previstas nas cláusulas para que, caso ocorram, as partes tenham um tratamento isonômico, tenham um tratamento aí que não venha prejudicar ambas as partes. A gente não quer que aconteça, mas sempre tem que prevenir, né? Vamos para mais uma pergunta, que a Alessandra Rossi, do bairro da Marambaia, diz o seguinte: estou guardando um dinheiro para comprar um imóvel na planta direto com a construtora. Quais os cuidados que ela deve ter para não ser enganada? Então realmente essa também é uma pergunta muito interessante, Marília, porque a compra com a construtora ele tem algumas peculiaridades. Você está comprando planejamento, você está comprando aí um sonho, né? Um projeto. Então o que você deve observar?
Quando você trata com construtora, é importante também você saber qual a construtora você está tratando, comprando. Se tem histórico de entregar imóvel ou não, se tem histórico de atrasar a entrega do imóvel. E existem 3 situações muito importantes que deve observar. Primeiro, todo imóvel que é vendido na planta, ele deve ter o registro de incorporação, o RI. Então é importante que você, antes de efetuar a peça, se a construtora fez o registro de incorporação. Outra coisa que você deve observar, o memorial descritivo. É no memorial descritivo onde vai ser delineado o imóvel, como ele é, a planta. Então todas as características vão estar ali. Outra coisa muito interessante, toda a propaganda que foi feita. Sempre quando é lançado o imóvel é feito muita marketing em cima. Então, aquele material de propaganda, ele serve como se fosse uma cláusula contratual. E o que for prometido ali tem que ser cumprido. Olha, importante essa dica. E a gente vai para a última pergunta antes de encerrar. Temos uma última pergunta aí, diretora, para a gente fazer para o Denis? Não, a gente encerra por hoje. Denis, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer todas as dúvidas. Acho que ficou bem claro para todo mundo que está em casa. Tem que ficar atento na hora de comprar. Como você mencionou no início, não estamos comprando banana na feira, né? É verdade. Conte sempre conosco. Muito obrigada, Denis, pela participação. Tchau, tchau.